Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. A conversa de hoje, sábado pela manhã, é sobre a queda na adesão ao isolamento social na cidade de São Paulo. Queda essa que inclusive tem sido observada em outras capitais brasileiras e que tem preocupado o governo de São Paulo, tem também preocupado a gente que vem acompanhando a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em imunologia e professor universitário. Queria agradecer aos mais de 2.000 inscritos no nosso canal e pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal, deixe sua crítica, seus comentários que são sempre bem-vindos. Pois bem, o governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, a prefeitura de outras capitais brasileiras, de outras cidades e de outros estados, os governos de outros estados, estão utilizando um programa de computador que rastreia pelo sinal do celular o nível de adesão das pessoas ao isolamento social. E o governo do estado de São Paulo está muito preocupado porque na capital paulista essa adesão caiu para 47%, enquanto que os cientistas estão pregando que o ideal seria um isolamento de 70%, mantendo apenas 30% da população circulando para manter os serviços essenciais funcionando. Isso é muito preocupante porque São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. E eu quero nesse vídeo fazer um comparativo com a cidade de Nova York. Porque são números populacionais relativamente parecidos e Nova York está vivendo um drama, um caos em relação à pandemia de Covid-19, inclusive com cenas chocantes de pessoas sendo enterradas em covas comunitárias, em caixões, inclusive com 8 corpos dentro do mesmo caixão. Uma cena realmente horripilante para os dias de hoje, né? Principalmente quando a gente não esperava rever cenas desse tipo. Pois bem, eu queria que você acompanhasse comigo aqui nesse slide alguns comparativos para que nós possamos concluir essa reflexão. Gente, eu puxei esses dados aí do IBGE relacionados à cidade de São Paulo e da Prefeitura de Nova York, do site da Prefeitura com os dados da cidade de Nova York nos Estados Unidos. Note que em relação à quantidade de habitantes, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, aproximadamente, e Nova York 9 milhões de habitantes aproximadamente. Ou seja, eu peguei aí apenas os dados relativos à cidade, ao município em si, e não à grande região, à grande área metropolitana, que aí São Paulo iria para 21 milhões de habitantes, Nova York iria para algo em torno de 15, 16 milhões de habitantes. Vamos continuar. Em relação ao PIB per capita anual, as diferenças são muito grandes. São Paulo tem um PIB per capita anual de R$ 57 mil e Nova York tem um PIB per capita anual de 64 mil dólares anuais, que equivale a 330 mil reais. Ou seja, nós observamos que o PIB per capita na cidade de Nova York é cerca de 5 a 6 vezes maior que na cidade de São Paulo. Isso mostra que o poder aquisitivo do nova-iorquino é infinitamente maior que o poder aquisitivo do paulistano. Em relação à população ocupada, São Paulo tem 45%, quase 46% da população ocupada, segundo os dados do IBGE, e os dados da Prefeitura de Nova York apontam para que 63,5% dos nova-iorquinos têm ocupação formal. Então se observa que quanto à formalidade e à estabilidade em receber salários e rendimentos, o nova-iorquino também está à frente do paulistano. Isso implica que na cidade de São Paulo tem 54% da mão de obra ativa ou na informalidade ou desempregada, e em Nova York esse número é menor, algo em torno de 36%. Aí nós começamos a observar um outro dado, é que como São Paulo tem um contingente maior de pessoas e um contingente maior de pessoas na informalidade e desempregadas, essas pessoas precisam, se não tiver apoio do governo, se deslocar, sair durante o isolamento, e talvez aí se justifique a baixa adesão que está se verificando nos últimos dias na cidade de São Paulo. As pessoas tendo que sair para ganhar a vida, porque já em 2 semanas de isolamento sem receber apoio do governo, as pessoas não podem passar fome dentro de casa. Um outro dado que chama a atenção é que o desemprego na cidade de São Paulo é de 12,6%, enquanto na cidade de Nova York é de 4,1%. Ou seja,
São Paulo tem 3 vezes a taxa de desemprego da cidade de Nova York. Então, esse cenário, esse perfil demográfico e socioeconômico das duas cidades começa a mostrar que na cidade de Nova York há uma possibilidade maior da população aderir por mais tempo ao isolamento social porque ela tem uma condição socioeconômica melhor. Na cidade de São Paulo, a tendência é que a população diminua a adesão ao isolamento social porque ela precisa buscar mecanismos de sobrevivência. E para isso ela vai ter que se expor ao risco de contrair a Covid-19. Isso está muito claro nesses dados. Mas eu queria fechar mostrando aí num outro dado. A cidade de São Paulo é a 20ª cidade do Brasil em saneamento, possuindo apenas 55% de tratamento da sua rede de esgoto, enquanto que Nova York possui, pasmem, 96,5%. Esse dado, inclusive, tornou a cidade de Nova York a cidade do mundo, a metrópole do mundo, que tem a água mais pura, que tem a melhor qualidade de saneamento no mundo. Então, são condições que vão desenhando o cenário presente em Nova York e uma perspectiva de cenário futuro para São Paulo. Nova York é uma cidade hoje sitiada, com todas essas condições socioeconômicas favoráveis, ambientais favoráveis, é uma cidade sitiada que começou a enterrar os seus mortos da Covid-19 em covas coletivas, em caixões com 8 corpos dentro, sem a menor dignidade. São Paulo, se nós projetarmos o cenário de Nova York para São Paulo amanhã, o cenário é de caos absoluto. Porque as condições socioeconômicas são menores, as pessoas têm um menor tempo de permanência isoladas em casa, porque em função da baixa condição socioeconômica vão precisar sair, já que não tem o apoio suficiente do governo para se manter em casa, com condições de aglomerações humanas nas favelas que Nova York não tem e condições precárias de saneamento que Nova York não tem, São Paulo é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento nas próximas semanas. É necessário, portanto, que o governo atue rapidamente. Não basta pedir que a população fique em casa. Com esses dados socioeconômicos, é necessário que o governo amplie a rede de proteção social em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal ali, Brasília, Manaus, Fortaleza, que são as cidades que estão apontando ou despontando como as cidades de situação mais crítica. Sem isso, a população não vai ficar em casa. Se a população não ficar em casa, os números no Brasil tenderão a ser alarmantes. E eu falei há algumas semanas atrás, eu vou colocar o card aqui, que o Brasil poderia ser o próximo epicentro da Covid-19, caso não fosse feito uma grande força-tarefa no sentido de preservar nossa população do contágio em massa e rápido dessa pandemia. É muito importante que nós tenhamos ações articuladas entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Nós não podemos ter um presidente falando o oposto do ministro da Saúde. Nós não podemos ter um presidente dando exemplo à população de que pode sair à vontade às ruas, que nada vai acontecer. Então essa era a reflexão de hoje para que nós possamos pensar e possamos nos preparar para enfrentar ainda os dias difíceis que virão. Forte abraço e, se puder, fique em casa.